Se tem uma coisa que não está acontecendo lá em Brasília, é paz. O Lira está revoltado com Lula. Na última reunião que teve, que o Lira encarou como um verdadeiro circo armado contra ele, disse que foi uma injustiça, foi 14 contra 1, o Lira saiu revoltado. Quase saiu nas farpas ali com o ministro-chefe da Casa Civil e o número 1 do Lula, que é o Rui Costa. O negócio, literalmente, ficou tenso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bolsonaro também disse que não vai deixar barato. Quer um contra-ataque, vai ter resposta e a guerra está armada. Você já sabe sobre o que eu estou falando, né? Não? Então fica até o final que eu vou te mostrar. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Bora começar? Vamos lá, vem comigo. Olha só, essa matéria do Globo, da Renata Agostini, reunião entre poderes, teve tensão entre Lira e Rui Costa, e presidente do STF atuando como bombeiro. Integrantes do Supremo Tribunal Federal esperam que o ímpeto de retaliação à corte seja contido no Congresso. Vamos lá. O Lula deu um golpe pesado contra o Arthur Lira. Ele tirou, e foi estratégico, ele tirou as emendas da mão do Lira num momento de eleição. Nessa situação, nesse momento de eleição, o Lira perde força. Perdendo força, ele não consegue indicar o seu sucessor para a Câmara dos Deputados. Coisa que já vai ter que acontecer já para o começo do ano. Começo do ano, o Lira vai ter que deixar a casa e colocar uma nova pessoa. E ali teve uma conversa tensa dentro da reunião que aconteceu entre o STF, o Congresso e o Rui Costa representando o Lula. Teve momentos lá que o clima esquentou e os ministros do STF tiveram que apaziguar. Ou seja, a briga tá feia entre governo e Lira. Há quem diga que se o Lula continuar partindo para cima do Lira, o Lira liga o dane-se, solta um pedido de impeachment próximo de deixar o mandato, de deixar o cargo e deixa a bomba estourar. É pouco provável que isso aconteça, muito pouco provável. O fato é que o Lira não está nem um pouquinho satisfeito com essa situação de ter que dividir as emendas com o Lula. E aí o Lira, ele está nervoso justamente porque essa ação do Lula impactou muito, mas muito, na indicação dos candidatos, que tem que terminar agora. O Lira já vai ter que deixar o nome do candidato, dia 31 de agosto, esse é o último mês. E o Lula, a partir do momento que ele tiver o nome desses candidatos, como o Lula tem o controle, ele vai tentar, de certa forma, aliciar esses candidatos, ou para desistir, ou para vir para o lado do governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou um prazo para indicar publicamente o nome que apoiará a presidência da casa, conforme apurou a revista Oeste. O deputado alagoano vai publicar o nome escolhido até 31 de agosto. Em fevereiro de 2025, terminará o mandato de Lira, que foi reeleito em 2022 para um mandato na presidência por 2 anos. Até o momento, os deputados federais Elmar Nascimento, que é do União Brasil, Marcos Pereira, que é do Republicanos, e Antônio Brito se colocam na corrida pelo posto com apoio de Lira e poderá ser mais fácil. Quanto ao Marcos Pereira, que foi um dos nomes citados, é interessante. Por quê? Porque ele é o vice-líder do Congresso e ele acabou de dar agora um benefício, vamos dizer assim, para os partidos políticos, tentando trazer esses partidos políticos para o seu lado, para dar apoio para ele. Olha só a matéria aqui: Congresso promulga PEC que livra partidos de multas. É a chamada PEC da anistia. Então, é prova de que quando o Congresso quer, para se ajudar, eles agem. Então, o que aconteceu? O Congresso Nacional aprovou uma PEC que perdoava multas dos partidos que não tinham destinado os recursos certos para a questão de cotas raciais, pessoas negras. E os partidos não cumpriram essas regras e estavam devendo bilhões em multas para os cofres públicos. A PEC da anistia perdoou parte dessas multas,
determinou que a partir de agora, nas próximas eleições, nos próximos 4 anos, seja reposto esse valor com 30% das cotas destinadas a pessoas negras, né, cotas raciais, para as eleições que vão acontecer daqui em diante, né, daqui para frente. E com isso, ganhando esse perdão, essa anistia aí para os partidos políticos, talvez o Marcos Pereira seja um dos nomes cotados para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Mais um que não vai ter pulso firme e fala grossa contra o Lula. E por falar em pulso firme e fala grossa, a petição que foi feita para impeachment do Alexandre de Moraes continua ganhando adesões. Só que, além disso, o que vale mesmo não é essa petição que está rolando, onde as pessoas podem assinar. O que vale é o Senado. Matéria da revista Oeste, pelo menos 54 senadores precisam votar sim para aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes. O abaixo-assinado que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alcançou 1.071.428 signatários até o início da noite de quinta-feira. A petição criada na plataforma Change.org tem a meta de conseguir 1,5 milhão de apoiadores até 7 de setembro. O documento será entregue ao Senado em 9 de setembro, junto à petição dos parlamentares. Até o presente momento, 135 deputados e senadores já assinaram a petição, né, de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, essa petição de impeachment ela vai ser assinada com os parlamentares e com essa petição digital, com esses nomes que será impressa e será entregue ao Senado, esse pedido de impeachment. A grande questão é que, para o impeachment andar, não precisa de todas essas assinaturas. Um único senador pode fazer o pedido de impeachment, tá? Agora, para sair do papel, o Pacheco tem que colocar em votação. Se ele não colocar em votação, não sai do papel. E depois que ele coloca em votação, precisa de 54 senadores votarem. E depois que os 54 senadores votam, que o processo de impeachment é instaurado, que há a votação, o STF ainda pode interferir nessa votação. Então vocês entendem o quanto o sistema que foi apresentado sobre essa questão de impeachment, instaurar um impeachment de um ministro do Supremo, é complexa e difícil de acontecer. Vai acontecer agora uma grande manifestação em São Paulo, e nessa manifestação será feito o pedido de impeachment. E tem um ponto interessante que vai nos remeter agora para a Prefeitura de São Paulo. E agora vamos enfiar você de novo, bem no meio da treta besta, e a palavra que eu posso utilizar é uma treta muito idiota e besta, sobre a Prefeitura de São Paulo. E mostra até um pouco mais, sabe? Mostra que às vezes não é pela causa, não. É por interesse mesmo. Malafaia veta a ida do Pablo Marçal para ato contra Alexandre de Moraes. O pastor bolsonarista não quer o candidato a prefeito na manifestação. Matéria do À Tarde. Tem vários jornais repercutindo isso. O pastor Silas Malafaia, conhecido por seu alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quer proibir o coach Pablo Marçal de participar de ato marcado contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. Segundo Malafaia, em conversa com o jornal Folha de São Paulo, Marçal descredibilizou as movimentações recentes contra Moraes após a veiculação de matérias sobre o uso da estrutura do Tribunal Eleitoral TSE para investigar pessoas próximas ao Bolsonaro. Vocês sabem muito bem que não é nada disso, né? Vocês sabem que isso aqui não é verdade, o que está sendo dito aqui. A gente precisa restabelecer a verdade. O Marçal, em momento algum, descredibilizou as matérias da Folha de São Paulo. A única coisa que ele levantou em consideração, e aí é uma questão de interpretação só, né, é que se tirarem o Alexandre de Moraes, o Lula vai colocar outra pessoa, que ele está achando muito estranha essa movimentação. Eu também falei isso, e nem por isso eu sou uma pessoa que apoia, né, o que está acontecendo hoje. Ele tentou desqualificar as denúncias gravíssimas e verdadeiras da Folha. Então, lá não é o lugar para ele.
não estou inventando, não estou caluniando, tanto é que esse foi o motivo da minha única manifestação nessa campanha eleitoral. Até então, eu estava calado em reação ao pleito, disparou o Malafaia. Não é verdade o que o Malafaia acabou de falar, tá? Então, vamos ser sinceros aqui para vocês, não é assim. O que está acontecendo é que pela primeira vez eu estou vendo, né, o núcleo bolsonarista fazendo aquilo que a esquerda sempre fez, que é incomodado, atacar uma pessoa com argumentos pífios. É isso que eu estou vendo. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o Luiz Bassi, então. Olha só aqui. Bastidores. Bolsonaro prepara novos ataques a Marçal e programa eleitoral de Nunes na televisão promete tirar a máscara do coach. Tudo que o Carlos Bolsonaro queria. Vocês sabem que eu não tenho papas na língua, né? Mas tudo que o Carlos Bolsonaro queria. Ele foi lá, deu um pitaco, né? Falando, respondeu como se fosse o próprio pai contra o Pablo Marçal. Pablo Marçal engrossou a fala. Eu falei que eu não concordo com o Pablo Marçal nesse ponto, né? Falou, ó, tudo bem, não tem nós, então vamos deixar muito claro aqui que não tem nós. Pablo Marçal continua a campanha por si só, mas o fato é que o Carlos Bolsonaro conseguiu o que queria. É nítido que ele e o Eduardo Bolsonaro estão nitidamente fechados com o Ricardo Nunes e com o partido, com o PL. E acabaram arrastando o Bolsonaro para essa briga que acabou rebatendo aí o Pablo Marçal. Olha só. Com ânimos acirrados, Jair Bolsonaro disse a interlocutores que estava disposto a desmontar a narrativa do Pablo Marçal e mostrar que seus eleitores que decidirem votar no coach estão sendo induzidos a erro. O certo é votar no Nunes, né? Vamos lá. O ex-presidente indica que seu posicionamento será agressivo até que a verdade seja restabelecida em São Paulo. Bolsonaro confidenciou aos seus conselheiros que a postura de Marçal, ao se apropriar de sua imagem e fingir intimidade que nunca existiu, foram determinantes para o rompimento de qualquer relação. Olha, vocês me desculpem aí, mas agora falar, não, nunca existiu intimidade, mas na hora de receber doação, 160 mil, não foi 100 mil, 160 mil, tá tudo bem. Na hora do Pablo Marçal colocar toda a sua equipe de marketing a favor do Bolsonaro, todo mundo ir para cima para tentar tirar o Lula, isso eles não estão falando. Então falar, não, agora vem tentar intimidade, peraí. Participou de manifestações, a própria Antônia Fontenelle falou, deu sangue para tentar eleger Bolsonaro. Vocês desculpem o que eu vou falar aqui, mas lembra a questão da ingratidão que muita gente fez isso com o Bolsonaro? Pois é, Bolsonaro devia ter aprendido com isso. Parece que não aprendeu com isso, né? Porque o que eu estou sentindo agora do Bolsonaro com o Marçal é exatamente isso, né? Então ele pediu para falar, parar de fingir que há intimidade que nunca existiu. O fato de Pablo Marçal cobrar apoio publicamente e cobrar devolução de doação feita por ele em 2022 foram a gota d'água e revelam a falta de caráter. Ingratidão também é falta de caráter, tá? De outro lado, Marçal tem transformado os ataques de grupos bolsonaristas a seu favor. Na campanha de Ricardo Nunes, marqueteiros aguardam o início do programa na TV para revelar as verdadeiras faces dos seus adversários. Nunes tem mais da metade do tempo dedicado aos partidos políticos. Além de ofensiva, o atual prefeito de São Paulo também exibirá suas realizações. Olha só que interessante. Eu vivi para ver o Eduardo Bolsonaro falando que o Pablo Marçal é um assassino de reputações e que está atacando os adversários. Cara, o Marçal está indo para cima do Boulos. O Eduardo Bolsonaro está defendendo o Nunes e de tabela o Boulos também. Cara, o mais sensato até agora que eu vi foi o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele foi curto, grosso. Olha, eleição de São Paulo não é meu interesse. Quem for para o segundo turno contra o Boulos, eu vou apoiar. Seja Marçal, seja Nunes, vai para o segundo turno, eu vou apoiar. Agora, para definir, vai ter segundo turno. Quem chegar lá... Só que o desespero do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, trouxe o Bolsonaro para o meio dessa briga, que, na minha visão, não soma em nada. E o detalhe aqui é que nessa briga, o Eduardo está perdendo. Ontem o Pablo Marçal fez uma live à noite, contando com várias figuras alinhadas ao Bolsonaro. Ou vocês vão me dizer que o Adrilles Jorge não é
um apoiador do Bolsonaro. Sempre foi. O Adrilles escreveu o seguinte: Pablo Marçal se falou sobre a ditadura do Xandão, me ganhou. Passou algumas mensagens, veja a live. Ele falou e me apoiou. Então, o Adrilles Jorge, uma figura que com toda certeza nunca abandonou o Bolsonaro. Nessa, está do lado do Bolsonaro e não do Pablo Marçal e não do Ricardo Nunes. Pedido do Bolsonaro. Bolsonaro está perdendo muito capital político ao entrar nessa briga besta. Ele devia falar, ó, meu apoio ao Nunes está aqui. A estratégia de campanha é de vocês. Vocês queriam só o meu pedido de apoio que eu me comprometi? Agora, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro estão fazendo com que ele seja obrigado a vestir a camisa e entrar numa briga que é desnecessária. O Constantino já está sinalizando. Inclusive, nessa live que o Pablo Marçal fez, a primeira coisa que eles perguntaram foi sobre o Paulo Figueiredo, né? E o Marçal falou, olha, eu não sou arregão, eu não fugi do Paulo Figueiredo, mas eu percebi na conversa do Paulo Figueiredo que ele ia armar uma armadilha para mim. Ele é muito alinhado com o Eduardo Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, e a forma que ele tratou a minha equipe foi muito agressiva. Eu percebi que ele ia fazer uma estratégia contra mim, falei para ele para não falar sobre o caso Alexandre de Moraes, e ele foi grosso e tudo. Estava preparando alguma coisa, eu percebi. Ele falou, se quiser debater e tudo bem, mas eu não vou entrar nesse embate agora. E a estratégia. Ele falou, não tem medo de debater com ninguém, mas eu não vou entrar numa briga agora desnecessária para mim, que vai me colocar em problemas. E aí, é óbvio, não deixa de fazer sentido o que ele falou. Agora, só para vocês entenderem, o outro lado é isso aqui, é o Boulos, tá? Mulher de Boulos descumpre regra ao comprar imóvel para o MTST. Ela comprou um imóvel para o MST usando o seu próprio nome, né? Pelo Minha Casa Minha Vida. Isso é ilegal, tá? Isso com toda certeza é caracterizado até como crime. A advogada Natália Smerta, acho que é isso, mulher do deputado federal e candidata à prefeitura de São Paulo, Boulos, descumpriu regras ao comprar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida para o movimento dos trabalhadores sem teto. Ela adquiriu o apartamento em 2013. Conforme as regras, o beneficiário deve residir no imóvel durante o financiamento via Caixa Econômica Federal ou transferir a dívida antes de entregar as chaves. Não foi o que foi feito. Há quem diz aqui que ela usou o nome para comprar para o MTST. Se isso é verdade, não sei. Mas uma coisa vocês têm que entender. O Pablo Marçal inovou. Se tem uma coisa que ele entende, é de marketing. Marketing é com ele mesmo. E é isso que está incomodando tanto. Porque até então, os reis das redes sociais era a família Bolsonaro. E o Pablo Marçal chegou como um verdadeiro furacão. Todo mundo, se você observar, entra no Instagram do... Vou até fazer isso. Vou abrir o Instagram agora. Olha só, esse Instagram aqui é o do Ricardo Nunes, né? Quando você vê o Ricardo Nunes, você tem nítido e exclusivamente, né, um Instagram de um candidato, de um político de carteirinha, com as publicações aqui. E aí você olha aqui, ó, 1.100 curtidas, 1.200 curtidas, 2.800 curtidas. Esse é um Instagram do Ricardo Nunes. Por que o Pablo Marçal inovou? Olha o Instagram do Pablo Marçal, se é um Instagram de um político tradicional. E aí você olha aqui, ó, 58,2 mil curtidas, 85 mil curtidas, 324 mil curtidas, 83 mil curtidas, 41 mil, 169 mil curtidas. E quando você olha aqui, você vê que o Instagram é totalmente fora do padrão. Só para você ter uma noção, eu trabalhei muito com questão de campanha eleitoral, ajudei o Zema na eleição passada. Tem uma coisa que é muito utilizada, que é o storytelling. O que é o storytelling? É você contar coisas da sua vida para envolver o público.
certo? O Nunes chegou, olha, eu sou o Ricardo Nunes, casado com fulano, padrão, aquilo tudo que o político tradicional faz. O Pablo Marçal quis mostrar que, durante a trajetória dele, ele já trabalhou muito, de carteira assinada. Olha como que isso é contado. Oi, moço, boa tarde. Por que você tá desanimado aí da vida? Pô, a gente vive em uma sociedade cis-capitalista, carnivorista, tá tudo errado, pô. Agora tô querendo botar bilionário na prefeitura. Eu posso sentar? O que você quer? Eu tenho uma palavra de vida aqui num livro pra te falar. Lá vem então papo de Bíblia de novo. Na verdade, esse aqui é um livro de vida, só que é da vida do trabalhador. Eu, por exemplo, vou te contar meu testemunho, tá? Olha aqui. 13 anos de carteira. Isso aqui é uma história muito longa, ó. Meu primeiro empregador aqui, ó, dia 1º de maio de 2003. Olha aqui, ó. O que é aqui? Igreja Videira. Começou trabalhando na igreja? Foi, cara. Foi onde mudou minha vida. Ganhava quantos mil reais? Olha aqui, ó. Lê aqui, ó. R$240, 2003, 1º de maio. E esse é meu testemunho, cara. Eu aprendi o trabalho. Você não sabe, esse livro aqui, ele é mágico. Eu quero saber se você aceita. Aceita o poder que há nesse livro. Você nunca mais vai acreditar em comunista, você nunca mais vai pegar em foice, você vai construir com o suor do seu trabalho. Esse livro aqui pode mudar a sua vida. Você crê nisso? Vamos ver. Receba! Rapaz, alguma coisa mudou, mas tem alguma coisa ainda meio Mudou estranha. na sua cabeça, mas seu coração ainda tem que... Receba! Pô, o que aconteceu comigo? Eu tô cheio de energia agora, eu quero trabalhar. Me dá um lote pra capinar, por favor. Como é que faz aí? Como é que eu trabalho? Essa é minha, e a partir de agora, existe um livro só seu, onde vai registrar a sua história aqui. Pô, obrigado, Você é uma nova criatura agora. Eles não estavam preparados para isso. E é por isso que está incomodando tanto. Deu para entender a diferença? Pois é. O que você tem para comentar sobre isso aí? Coloca no comentário que eu quero saber. Grande abraço e até o próximo editorial.